Como ganhar R$ 250 de renda passiva todo mês? Ou seja, sem que você precise trabalhar ativamente para tê-la. Então descubra o segredo da renda passiva no vídeo de hoje. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap, o canal que te ajuda a multiplicar o seu patrimônio. Meu nome é Leonardo Araújo. E bem, aqui no canal tratamos bastante sobre as Small Caps, ou seja, empresas menores que têm um grande potencial de valorização e de crescimento ao longo do tempo. Mas no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre renda passiva, que é aquela renda que você tem sem o trabalho ativo para obtê-la. E é nesse sentido que apresentarei no vídeo de hoje um dos melhores investimentos para quem busca a renda passiva e de preferência uma renda extra mensal. E são os famosos fundos imobiliários. Pois bem galera, então o que é de fato um fundo imobiliário? Olha só, os fundos de investimentos imobiliários, também conhecidos como FII ou FIIs, são investimentos de recursos que serão empregados, ou seja, aplicados aos empreendimentos imobiliários. Imagina aqui um exemplo na qual você pretende comprar uma casa ou um apartamento para viver do aluguel desse imóvel. Só que você não tem todo o dinheiro para comprar nesse exato momento aquele empreendimento. Então você convida alguns amigos para fazer parte e investir cada uma quantidade e assim conseguir comprar o apartamento para alugar. Nesse exemplo, cada um é dono, é proprietário um pouco daquele imóvel. E também o aluguel que você vai receber desse imóvel será dividido entre esses investidores. Aqui é muito parecido o que é um fundo imobiliário. Ou seja, vários investidores aplicando o seu dinheiro, investindo o dinheiro para empreendimentos imobiliários em busca de uma receita que pode ser vinda tanto através do aluguel quanto do ganho de capital. O valor do patrimônio é distribuído para o investidor na forma de cotas, ou seja, um fundo imobiliário é um fundo com empreendimentos imobiliários, ou seja, com prédios, shoppings, galpão logístico e que é dividido em várias cotas, ou seja, o menor valor patrimonial daquele fundo. E o investidor, então, compra uma dessas cotas e a partir de então se torna o proprietário, mesmo que de uma pequena parte, daquele empreendimento imobiliário. Pois bem, e essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores e o investidor pode comprar uma ou mais cotas deste fundo. Isso é uma pergunta bem recorrente. Quando investir em fundos imobiliários, eu preciso investir comprando uma única cota ou eu posso comprar várias? E outra pergunta, será que eu tenho que comprar todo mês? E é o seguinte, o investidor compra as cotas que cabem no bolso dele. Ou seja, se ele tem um investimento para comprar o valor de uma cota, pois bem, se ele consegue comprar mais, ótimo também. E você não tem a obrigatoriedade de comprar de uma forma mensal. O investidor que decide o momento em comprar essas cotas desses determinados fundos imobiliários. Só que uma questão que você deve ficar atento é que esse dinheiro investido será utilizado e administrado por um gestor, ou seja, uma outra pessoa. Então você deve conhecer muito bem quem é aquele gestor, quem vai administrar aqueles imóveis, porque afinal de contas é o seu dinheiro que está sendo colocado naquele empreendimento. E também o gestor tem toda a responsabilidade de encontrar os melhores investimentos e com as melhores condições de mercado em busca de um melhor retorno, ou seja, de uma melhor taxa de retorno. Então fica a cargo dessa pessoa escolher quais serão os melhores imóveis para se adquirir, para quem alugar esses imóveis, ou seja, é tudo a tarefa do gestor. Só que você, investidor, paga por esse serviço através da taxa de administração daquele fundo imobiliário, que é um ponto que você deve ficar atento ao investir em um FII. E olha que legal, esse fundo de investimento imobiliário, o CSHG, ele tem aqui um fundo relacionado à logística. Então ele detém vários galpões logísticos na qual ele aluga para outras empresas. Você comprando uma cota acaba sendo proprietário de parte desse fundo, ou seja, proprietário desses galpões logísticos. Obviamente que na sua devida proporção. E aqui um outro exemplo da Red Investimentos, que tem fundos de shopping centers, ou seja, vários shopping centers alugados para determinadas empresas, na qual você pode ser o proprietário desses shoppings. Mas uma das perguntas mais recorrentes é: qual é o rendimento em fundo imobiliário? Geralmente as pessoas perguntam: e se eu colocar R$1.000 investido em fundo imobiliário, qual é o rendimento que eu vou ter? Pois bem, o que você tem que ter na cabeça é o seguinte:
que o retorno do fundo imobiliário ocorre tanto pela valorização das cotas, bem como também pela distribuição dos seus rendimentos. Ou seja, se você comprou uma cota pelo valor de R$100 e ao longo do ano aqueles empreendimentos que fazem parte do fundo imobiliário se valorizaram, é bem possível de ocorrer uma valorização das cotas. Vamos imaginar aqui que agora elas custam R$105, ou seja, por cada cota você teve uma valorização de 5%. Mas também ocorre os rendimentos que na grande maioria das vezes são distribuídos de forma mensal. De fato, a obrigatoriedade é do fundo imobiliário distribuir 95% do seu resultado a cada 6 meses, mas como prática do mercado, a grande maioria dos fundos distribui de uma forma mensal. Só que você tem que ficar esperto, porque o fundo imobiliário faz parte da renda variável e ela varia tanto para cima quanto para baixo. Então, essas cotações que no exemplo passado você comprou por R$100, ela também pode se desvalorizar, chegando a R$95, R$90 ou até mesmo zerar. No caso, muito improvável de quebrar aquele fundo e perder todo o valor patrimonial dos edifícios, dos empreendimentos imobiliários, o que é algo bem raro. Agora, olha que interessante a distribuição mensal deste fundo que está aqui na tela. Esse é um fundo real e veio distribuindo os rendimentos ao longo de todo esse período de uma forma mensal. E atualmente, no mês de junho de 2021, a distribuição está algo próximo a 0,62 centavos por cota. O interessante é a constância da distribuição, tanto ali no valor, o que acaba oscilando bem pouco, bem como também nos períodos. Praticamente todos os meses aqui foram pagos os rendimentos. Vamos utilizar um exemplo real do fundo de investimento XPlog, na qual o seu código, ou seja, o ticker de negociação na Bolsa de Valores é o XPLG11. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, o fechamento da cota ficou em R$ 108,10. Perceba, já teve uma desvalorização no dia de 0,83%, mas tudo bem, isso sempre vai oscilando ao longo do dia. Porém, o que acontece? O último rendimento foi de 62 centavos. Agora você pode se perguntar, como eu faço para ter uma estimativa de uma renda mensal de R$ 250? Pois muito bem, devemos então efetuar os cálculos. Para isso, se tivermos 404 cotas, que cada uma distribui um valor de 62 centavos, logo eu terei uma renda mensal próximo de R$ 250. Olha só, já é uma renda passiva. Por quê? Uma vez que você estudou para comprar um determinado fundo imobiliário, aquele rendimento mensal vai acontecer todo mês, sem você ter que trabalhar ou se esforçar de uma forma ativa para receber esse valor na sua conta. E isso cai na conta da sua corretora todos os meses. Só que você tem que saber quanto investir para conseguir esse rendimento de R$ 250. Lembrando, são 404 cotas e o valor de cada uma, nessa data em que eu gravei o vídeo, era de R$ 108,10. Você fazendo a multiplicação, é necessário um patrimônio estimado de R$ 43.672,40. Então veja só, é necessário alocar um capital, o seu patrimônio que juntou ao longo do período, nos fundos imobiliários, ou seja, comprando essas cotas, para conseguir sim ter essa renda passiva. Perceba que se você já tem um patrimônio expressivo, significativo e quer viver de renda passiva, os fundos imobiliários é uma das melhores opções. Talvez a melhor, porque tem uma previsibilidade muito alta tanto na distribuição quanto no valor da distribuição. E também o valor patrimonial das cotas acaba oscilando bem menos quando comparado às outras opções, como por exemplo as ações. Só que se você não possui ainda um patrimônio tão expressivo, talvez seja mais interessante investir em algo com maior potencial de crescimento, como por exemplo as small caps. Mas mesmo assim, o investimento em fundos imobiliários pode ser uma opção muito interessante, porque ela vai te render um fluxo mensal de dinheiro, na qual você pode então aplicar comprando ações de empresas menores, as small caps no caso. Galera, pelo vídeo de hoje é isso. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, galera!